Diz assim a palavra do Senhor: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Vá para Mateus, por favor, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 23. Mateus, capítulo 1, versículos 18 até o versículo 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Como eu falei, irmãos, hoje nossa mensagem é sobre o Natal. E nós lemos essas duas passagens para nos basearmos nela. Estes textos falam sobre a presença de Deus com os homens. A presença de Deus, irmãos, cobre todas as Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus sempre prometeu estar junto do seu povo. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: eu estarei com você, Abraão. E quando Deus chamou Moisés, ele disse: eu estarei com você, Moisés. E aos anciãos também de Israel, ele disse que estaria presente com eles. Deus estava presente com Israel, com seu povo, no tabernáculo e nos movimentos do tabernáculo. Quando Moisés morreu, Deus apareceu para Josué e disse: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora prontifique-se, faça esse povo passar pelo Jordão. Não temas, Josué, porque assim como fui com Moisés, assim serei contigo. No momento de grande invasão dos inimigos, na época dos juízes, Gideão estava trabalhando, imagino, freneticamente. De repente, aparece o anjo do Senhor a ele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, Deus sempre se portou ao lado do seu povo. Deus sempre esteve presente junto ao seu povo. E quando vamos para Isaías, quando estava na iminência de invasão dos inimigos, Deus falou com o profeta: fala com o meu povo, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti, porque eu estou com você, Israel. Deus, irmão, sempre esteve presente com o seu povo, na angústia, na aflição. Deus sempre esteve presente guiando o seu povo. Mas aqui em Isaías capítulo 7, e versículo 14, e Mateus capítulo 1, versículo 18 a 23, como lemos, a presença de Deus no meio do seu povo será diferente. Agora é diferente. Ele estará presente de forma pessoal, corpórea e palpável. É Deus descendo do céu, Deus condescendendo com o ser humano, vestindo as vestes do ser humano, falando o idioma dos seres humanos, entrando nas casas dos seres humanos, conversando cara a cara com os seres humanos. Deus descendo da sua glória na segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Cristo, estava ali junto com o seu povo.
aquilo que ele prometeu lá no passado, Deus agora estava de forma pessoal no meio do seu povo. E nós, irmãos, estamos separados de Isaías 7,14 por aproximadamente 2.700 anos, separados desse texto. Então precisamos, para entendê-lo, precisamos construir aqui uma ponte, que eu vou chamar uma ponte aqui de 3 pilares. Nós vamos colocar um pilar lá na época do profeta Isaías. Vamos colocar outro pilar dessa ponte na época de Mateus, nos dias que antecederam, na verdade, que Jesus subiu ao céu. E vamos colocar um pilar aqui, agora, onde estamos, em nosso contexto, para nós apreendermos o que é este Emanuel que o profeta falou. E nós precisamos fazer isso. Então, o Natal, irmãos, é a presença de Deus conosco. Vamos voltar lá na época do profeta Isaías. O que estava acontecendo lá? Observe que o verso 1 do capítulo 7 em diante mostra um cenário de grande agitação política, porque a Síria, o império poderoso, o império cruel, estava subjugando os seus inimigos com muita facilidade. Por outro lado, tinha Israel, que são as 10 tribos, que tinha lá o seu rei, que estava aliando não aos assírios, mas os sírios, para fazer uma aliança para derrotar a Assíria. E onde entra Judá e a presença do Emanuel, a presença de Cristo aqui, a profecia de Cristo. Porque Síria e Efraim, que é chamado aqui de Israel, eles mandam uma mensagem para o rei Acás, que é de Judá, das 2 tribos, de onde nasceria o Cristo, e diz: olha, Acás, rei Acás, nós vamos lutar com os assírios. Nós sozinhos, nós não vencemos os assírios. Você não quer aliar fazer uma grande aliança de 3 países para lutar contra os assírios? Acás disse: não, eu não vou aliar vocês para lutar contra os assírios. Então o próprio Efraim, as 10 tribos de Israel, disseram: então nós vamos juntar aos sírios e vamos lutar contra vocês, Acás. E se você der uma olhada aí, irmãos, no versículo 4, Deus aquieta o coração de Acás. Deus aquieta o coração dele, dizendo: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Mas se você, irmão, voltar aí no versículo 2, Acás e todo o povo de Judá estava tremendo de medo, porque fizeram aliança Síria e Israel para lutar contra Judá. Olha, irmãos, que traição! Lutar contra o seu próprio povo para vencê-lo. O versículo 2 diz: deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Eles estavam tremendo de medo. Aí Deus aparece através do profeta Isaías e manda o profeta Isaías falar com Acás. Acás, não temas esses 2 tocos fumegantes, que é a Síria e Efraim, porque isso não vai acontecer. Eles não vão derrotar você, Acás. Confia em mim. E o que Acás fez, irmãos, o rei de Judá? Ele estava de olho no apoio dos assírios, que era um império poderoso. Não, eu prefiro ficar ao lado dos assírios. Os assírios vão me socorrer. E ele desprezou, irmãos, a mensagem de Deus através do profeta Isaías para aquietar o coração. Ele estava mais confiando no poder bélico, militar dos assírios do que na palavra do Senhor. E é neste cenário que aparece Isaías de novo. Diz o verso 3, eu quero que você olhe aí no capítulo 7, versículo 3.
Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Isaías vai lá com seu filho. Ele era um bebê, esse menino. E Deus mandou colocar o nome nesse menino de Um Resto Volverá. O que significa Um Resto Volverá? Isaías fala com Acaz que eu tenho uma palavra para ele, uma palavra de promessa, mas uma palavra de julgamento. Porque o que vai, de fato, permanecer é um resto de Judá. Não vai sobrar muita gente. Eles vão vir contra vocês. Acaz não creia nos assírios. Não confie nos assírios. Não confie no poder bélico dos assírios, Acaz. Porque Isaías leva esse bebê. Leva com ele e diz: olha, esse menino vai chamar um resto e volverá. Julgamento, vai sobrar somente um resto. Mas também é de promessa, porque no capítulo 6, versículo 13, se você dá uma olhada aí, Deus promete deixar de fato um resto por causa da eleição divina, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Deus falou. Esse menino significa duas coisas, Acaz: julgamento de Deus por descrer na minha palavra, mas também promessa. Aqueles, porque vai vir Jesus, vai vir o Messias, e Deus estava preservando, irmãos, uma família, a família de Judá, para nascer Jesus. E Acaz precisava crer na palavra do Senhor e não no império assírio. E Deus de novo manda o profeta Isaías a falar com o rei Acaz. Nessa agitação política, irmão, nessa inquietação, esse burburinho bélico que estava acontecendo naquela época, e também na incredulidade que pairava sobre Efraim, que são as 10 tribos de Israel, e também sobre Judá, uma incredulidade do próprio rei Acaz, Deus manda o profeta Isaías, versículo 10 e 11. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo das profundezas, ou em cima nas alturas. E o versículo 12, Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Parece piedoso, não parece? Parece ser muito crente o rei Acaz. Eu, Senhor? Não. Eu não vou fazer isso. Isso é pecado. Tentar o Senhor. Eu não vou pedir um sinal. João Calvino, comentando sobre esta passagem, ele diz: se Deus te disse, pede o sinal, é porque você precisa dele. É porque você precisa dele. Porque se não precisasse, ele não diria a você que pedisse a ele um sinal. E Acaz, com aquela hipocrisia, com aquela falsa piedade, diz: não, Senhor, eu não vou fazer isso. Isso é tentar o Senhor. Eu não vou pedir um sinal. Não quero fazer isso. Isso é muito tentador. É por isso que chegamos aí no verso 14. Ô Acaz, você não pediu um sinal, porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás Emanuel. Com este sinal, Deus estava dizendo que a vitória de Judá não estava nos braços fortes dos assírios, que a vitória de Judá não estava no poder bélico de Israel e nem de Judá, que a vitória de Judá não estava em alianças costuradas entre eles. A vitória de Judá estava numa virgem, talvez com 14 anos de idade, carregando um bebê. Que coisa, irmãos! Como que Deus fez isso com aquele homem? O que esta menina de aproximadamente 14 anos e um bebê no colo ia fazer com os assírios e com os sírios?
Quem são essas duas criaturas tão frágeis? Com isso, Deus estava dizendo: você não creu na minha palavra, rei Acás, e esta menina crê, e este menino será o livramento de vocês. Portanto, irmãos, aqui está o ponto que estava o terreno sendo preparado para nascer Jesus. Como que Jesus nasceria? Como que o Emanuel nasceria? Numa agitação política, numa incredulidade sem tamanho do povo de Deus, a partir do rei, que deveria crer na palavra do Senhor, descreu da palavra do Senhor. E agora o profeta diz a solução. O profeta Isaías olha lá na frente e vê uma menina, como eu disse, de aproximadamente 14 anos, com um bebê no colo, e colocou o nome nesse bebê de Emanuel, Deus conosco. E o profeta fala isso para o rei Acás. Você vê que a solução não está no forte, irmãos. A solução do mundo não está nas alianças. A solução do mundo, irmãos, a nossa solução não está em nada fora de Deus. O profeta já começa a desenvolver essa teologia da dependência de Deus. Nós não precisamos, irmãos, de forma alguma acreditar em nada neste mundo. Como ele estava acreditando, o rei Acás, acreditando nos assírios que os libertariam. E em 722, a Síria entra em Israel e leva cativo todas as 10 tribos, e as 10 tribos sumiram. Deus avisou. Deus falou, não confie neles. Deus avisou que eles fariam isso. E não demorou muitos anos. Veio a Babilônia, que é outro império que se levanta ao lado dos assírios e leva cativo as 2 tribos de onde nasceria Jesus, de Judá e de Benjamim. Leva também cativo para a Babilônia. O ponto que o profeta, irmãos, que o Espírito Santo traz essa mensagem para nós aqui. O Emanuel é o que resolve o nosso problema. Deus é aquele que resolve o nosso problema. E não devemos confiar de forma alguma nas aparências. Não devemos de forma alguma confiar nos meios. Então a segunda criança, a primeira criança que aparece a segunda criança é o Emanuel, a primeira criança é um resto, vou virar. E eu quero que você está aí no livro do profeta Isaías, vá lá para o capítulo 8 e leia comigo aí o versículo 3, capítulo 8, versículo 3. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Isaías tem outro filho, um bebê novamente, e Deus fala com ele, põe o nome nesse menino de rápido despojo, presa segura. O que significa isso? O significado está no versículo 4, se você quiser ler comigo. Porque antes que o menino saiba dizer, meu pai e minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Esse menino significa que o Senhor vai trazer juízos sobre os inimigos de Israel. E vai ser rápido. Vai ser rápido. E todos os despojos desses inimigos vão serem vistos. Profeta Isaías. Você percebe, irmão, que aqui a solução está em 3 crianças. Como que Deus trabalha, na verdade? Como que Deus faz? Quando nós olhamos, irmãos, para uma estrutura bem firmada, bem organizada, e nós olhamos e dizemos, é daí que vem a solução. Aí Deus vem com 3 bebês e dizendo, a solução está nesses bebês. O que eles representam, o nome deles, o que eles representam. Que maravilha, irmãos, é olharmos para estas coisas e trazer esses ensinamentos também para nós. Então, você não perca o ponto. Estamos aqui no cenário de guerra, alianças imorais e 3 crianças cujos nomes refletiam julgamento e promessa para o povo de Deus. Presença de Deus com o nascimento do Emanuel e julgamento dos inimigos de Judá retratado com o nascimento do segundo filho do profeta Isaías.
De onde viria a vitória? Da fidelidade de Deus com seu povo, enviando o Emanuel. Porque se Deus, irmãos, fosse olhar, se Deus fosse colocar na balança a incredulidade de Israel e a incredulidade de Judá, ele não mandaria o Emanuel. Ele não prometeria e não cumpriria esta promessa de enviar o Emanuel, que é Deus conosco. Ele fez isso por causa da sua aliança, por causa da sua fidelidade que ele teve lá com Abraão. Ele disse, e também com a promessa que ele fez em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então é nesse cenário de incredulidade, é nesse cenário de imoralidade, é nesse cenário de crer nos meios e não em Deus, que a promessa de Isaías é falada naquele contexto. Agora eu quero que você vá para Mateus capítulo 1, versículo 18. Agora nós vamos sair lá do profeta Isaías e aonde Mateus está. Ele começa a falar para um grupo de judeus. Quando ele começa o versículo 18, irmão, dizendo, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Observe que, vamos mentalizar aqui o Mateus. Vamos enxergar aqui pelo menos 25 a 30 judeus sentados ao lado de Mateus, que queriam saber como que se cumpriu a profecia do Emanuel. Então Mateus chega e parece que eu vejo ele sentado, explicando essa profecia para os judeus daquela época, dizendo, ora, o nascimento de Jesus foi assim. Esse Jesus, chamado Jesus de Nazaré, esse Jesus que morreu debaixo da autoridade de Pôncio Pilatos, esse Jesus que foi rejeitado pelo povo judeu, veio para o que era seus e os seus não receberam. Sabe quem é eles, compatriotas? Sabe quem é ele? Ele é o Emanuel, no capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Você consegue ver também, juntamente comigo, irmãos, o cenário, os olhos espantados dos judeus para Mateus? Quando Mateus começa a explicar esta profecia para ele, em Isaías, diz que a virgem conceberia, mas nós não temos o nome dela lá em Isaías. Mas aqui Mateus fala para aqueles judeus, ora, foi desse jeito que aconteceu. E o nome da moça que o profeta falou lá 700 anos atrás, chama-se Maria. Essa moça estava desposada com um homem chamado José. E ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Para nós, irmãos, sou estranho uma mulher ficar grávida da divindade. Para nós soa muito estranho, mas não para os judeus do primeiro século. Estavam acostumados com a mitologia grega, onde eles criam que os deuses vinham e suscitavam descendência, criavam outros deuses coabitando com as mulheres. Para os judeus do primeiro século, essa assertiva de que uma moça ficou grávida da divindade, para eles isso era normal por causa da mitologia grega. Não estamos dizendo que isso era verdade, mas os gregos acreditavam nisso. Inclusive, Zeus deixou vários descendentes, porque, segundo a mitologia grega, ele desceu e coabitou com as mulheres e teve vários outros deuses aqui na terra. Gente guerreira, homens fortes, grandalhões, musculosos, que tinham um QI avançado. E quando Mateus fala para os judeus, esta mulher ficou grávida do Espírito Santo, eles não ficaram espantados, porque eles já sabiam desta possibilidade dentro da mitologia grega. Você consegue ver esse cenário de Mateus? E essa mulher ficando grávida do Espírito Santo, como isso pode acontecer? Veja, irmãos, que Mateus dá os detalhes aqui, mostrando para aqueles judeus o nascimento do Emanuel. E aqui o tradutor ainda dá-nos o significado da palavra, do nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele dá essa tradução para nós.
Veja, irmãos, que nada diferente. Como era o cenário da época de Mateus, quando Jesus nasceu, o Emanuel nasceu? O mesmo de Acás? Não, um pouco pior. Muito pior. Jesus estava presente ali. O Emanuel nasceu, estava ali junto deles, estava curando, estava expulsando demônios de forma maravilhosa. Eles viram o Emanuel, eles pegaram o Emanuel, mas como João falou, veio para o que era seus e os seus não receberam. Isaías está explicando para aqueles judeus. Sabe aquele homem que vocês rejeitaram? Sabe aquele homem que vocês gritaram lá perante Pôncio Pilato, crucifica e solta Barrabás? Ele é o Emanuel, do capítulo 7, versículo 14, que vocês mataram. Irmãos, Mateus começa mostrando a profecia de Isaías na íntegra aqui, o cumprimento desta profecia. Por isso, que era treva no dia que Jesus nasceu. Se você estiver aí em Mateus, vai para o capítulo 4, versículo 16, e você vai ver aí como estava o mundo naquela época. Capítulo 4, versículo 16 de Mateus. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Era trevas, irmãos, trevas espirituais. A incredulidade pairava em Israel naquela época. Os judeus perseguiram Jesus, foram eles que mataram Emanuel. Isaías falando, ele é a solução. Mas eles rejeitaram a palavra do Senhor, assim como Acás, 700 anos antes, rejeitou a palavra do profeta Isaías. E Mateus está mostrando para eles, vocês rejeitaram o Emanuel. Ele esteve aqui juntamente conosco, dormiu juntamente conosco, comeu da nossa comida, e vocês não reconheceram. Mantiveram-se incrédulos, igual a Acás 700 anos atrás. É isso que Mateus está falando. E o nosso cenário atual, irmãos? Nós já construímos 2 pilares nessa grande ponte de 2.700 anos atrás. Se Acás desprezou a palavra do Senhor por intermédio do profeta Isaías e confiou no mundo, se ele demonstrou uma falsa piedade, se na época de Mateus o povo da aliança desprezou também a palavra do Senhor e não reconheceu o Emanuel no meio deles, como é o nosso cenário atual? Qual é o nosso cenário? Eu diria, muito pior do que o de Acás, muito pior do que na época do profeta, do livro de Mateus. Por quê? Porque agora nós temos a profecia de Isaías nas mãos. Nós temos, irmãos, 2000 anos de história da igreja. Temos a palavra do Senhor em nossa língua. Temos um culto organizado. Temos, irmãos, a descida do Espírito Santo conosco. Temos a presença do Espírito Santo dia a dia conosco. E mesmo assim, a incredulidade paira nas multidões. Emanuel está presente. Jesus, o Emanuel, está presente com a igreja através do seu Espírito. Mas a incredulidade ainda, irmão, graça no meio do povo de Deus. A incredulidade ainda paira no meio do povo de Deus. Muitos ainda continuam confiando em outras coisas e não na palavra do Senhor. Confiam no governo, confiam no dinheiro, confiam numa moeda e planos falíveis dos homens. Nada diferente de Acás, nada diferente dos religiosos na época de Mateus. Que triste, irmãos, é constatar isso. O Emanuel está ausente em muitas igrejas. O Emanuel está ausente em muitos cultos. O Emanuel está ausente em muitas pregações. Não se fala mais sobre a presença do Emanuel, de Jesus como Emanuel, nos púlpitos. É bênção, é prosperidade e prosperidade. Mas o Emanuel, a mensagem do Emanuel, arrependam-se dos seus pecados. Jesus, o Emanuel, que Mateus falou quando foi para as bandas da Galileia, ele pregava e dizia, olha, o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. E eles não creram. E o que acontece hoje, irmãos? O que está acontecendo hoje?
nossos tempos são bem piores do que o tempo de Acaz. Deus disse para Acaz: eu quero te dar um sinal, e vou fazer isso por mim mesmo. Mesmo assim, Acaz decidiu confiar na Síria e não confiou em Deus. Jesus falou que Deus vai nos dar um sinal da sua volta. Jesus falou em Mateus 24, e aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Muitas pessoas também não vão receber esse sinal, como em Isaías, como na época de Mateus. Estão tão envolvidos com este século. E Jesus falou que antes desse sinal aparecer no céu, que é ele mesmo, os homens se comportarão como nos dias de Noé e de Ló. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, vivendo a vida na horizontalidade, não se importando com a espiritualidade. Na época de Mateus, o Emanuel estava lá presente, eles não perceberam. E Jesus falou: vai haver um sinal no céu. E as pessoas que estiveram desapercebidas serão levadas, diz Paulo, para as trevas. Serão levadas. Como o dilúvio, veio o dilúvio e levou a todos para a perdição, porque não prestaram atenção na palavra do Senhor. Não prestaram atenção na voz profética de Deus atual, mas alojaram em seus corações uma vida separada do pecado, alojaram em seus corações uma vida comungada com o mundo. Quantos assim, irmãos, como Acaz, estão desprezando este sinal? Cristo nos deu 2 sinais para serem perpetuados na igreja. 2. O batismo, que é sinal de purificação. E muitos estão desprezando este sinal. Quantos estão desprezando? Quantos pais estão desprezando esse sinal? Não colocam seus filhos debaixo da aliança, que é o sinal da purificação. E a ceia é outro sinal, é o sinal da comunhão, o sinal de apropriação dos méritos de Cristo. Quantas pessoas, irmãos, levam a vida de qualquer maneira, desprezando o culto ao Senhor, desprezando este grande sinal, que também é a ceia do Senhor e também o batismo. Lá o profeta não quis o sinal. Eu não vou pedir sinal, mas Deus deu o sinal para ele. Na época de Mateus, eles também desprezaram. E agora não mudou nada, irmãos. Não mudou nada. Muitas pessoas estão desprezando o sinal do batismo e da ceia. E, em consequência disso, não verão e não se apropriarão do sinal do Filho do Homem que vai voltar. Ele vai voltar. O Emanuel vai ser visto de novo. O Emanuel vai ser contemplado de novo. Diz Apocalipse que todo o olho o verá. E como está a sua vida? Como que você está vivendo a sua vida? Desprezando ou não o sinal de Deus? Deus deixou esses sinais para nós. Meus irmãos, Natal não é comes e bebes. Natal não é troca de presentes. Não. Natal é fé em Deus. Natal é viver debaixo da palavra de Deus, da voz profética. Natal é vida e comunhão com o Senhor. Nada adianta passar o ano com os ouvidos tapados para não ouvir a palavra do Senhor, como Acaz fez, e depois, no final do ano, juntar com a igreja e comer e beber. Isso não é Natal. Natal é dar ouvido à voz profética. Acaz perdeu, porque não quis pedir o sinal. Não, Senhor, eu não vou fazer isso. E eu quero te dar um sinal, Acaz. Não, eu não quero sinal. E na época de Jesus, na época de Mateus ensinando esta passagem para os judeus, e ele explica para eles: olha o Emanuel que esteve aqui, vocês não viram. Vocês desprezaram o sinal. Foi uma virgem que concebeu, ela ficou grávida da divindade.
Ela ficou grávida do Espírito Santo e vocês não perceberam. Mateus explica para aqueles judeus que envolveu não somente a posse da divindade em Maria, mas também envolveu até um anjo que desceu do céu para explicar a José o que estava acontecendo. O anjo em sonho apareceu a José e disse: José, sossega o seu coração, que o que está gerado em Maria não tem nada a ver com o homem, é o Espírito Santo que fez isso. E o menino que está sendo gerado aí, o nome dele é Emanuel. Lembra, judeus, de Isaías 7,14? Lembram? Eu estou relembrando vocês. Estou relembrando isso a vocês. Meus irmãos, Natal é crer e viver à luz da palavra de Deus. Quem confia no homem e no que ele pode fazer, não vive o verdadeiro Natal. E por isso não percebe, não desfruta da doce presença do Emanuel, que está junto com a igreja. O sinal já foi dado, mas os cegos não conseguem vê-lo. Os incrédulos não confiam na palavra do Senhor. Isso não é Natal. Isso é morte, assim como aconteceu com os judeus incrédulos na época de Isaías e na época de Mateus. E eles falaram: que caia sobre nós o sangue dele, que caia sobre nós e a nossa geração. Isso que aconteceu, porque não creu na palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra que Deus traz para o nosso coração hoje. Olhamos para o horizonte, como acaso. Olhamos para o horizonte e achamos: não tem solução para nós. Não tem jeito para nós. Olhamos a agitação do mundo. Todo mundo correndo em favor do dinheiro e das posses. Praticamente ninguém, está percebendo que o sinal do Emanuel já foi dado. E que Jesus, o Emanuel, está presente no mundo através do Espírito Santo. Mas poucos estão percebendo isso. Estão vivendo uma vida fora do sinal de Deus. Estão vivendo uma vida que agrada os assírios, os sírios e os efraimitas, mas não agrada ao Senhor. Meus irmãos, é para nós pensarmos nessa noite. Como foi o nosso ano? Estamos chegando à época que comercialmente se comemora o Natal. Mas para nós, irmãos, Natal é contar com a doce presença do Emanuel todos os dias, Jesus. Isso é Natal. Apesar das dificuldades que passamos, das dores que passamos, o Senhor está conosco, porque Ele é o Emanuel da igreja. Isso, irmãos, conforta o nosso coração para nós enfrentarmos qualquer dificuldade que virá no ano vindouro. Qualquer dificuldade. Lembre-se, Jesus, o Emanuel, está com a igreja, está com você, está com sua família. Não importa o que acontecer. Assim como o Senhor salvou aquelas duas tribos da derrota e da extinção, preservando uma linhagem do Emanuel. Assim como o Senhor fez na época de Mateus, trazendo uma nova geração de crentes que creram na palavra do Senhor, que viram o Emanuel, que pegaram nele, que perceberam que aquilo ali era o sinal de Deus para eles, e eles foram bem-sucedidos. Irmãos, vamos olhar para Jesus. Vamos olhar, não vamos olhar para o mundo. O mundo vai piorar, eu te digo. Vai piorar. Não vai ser nada bom, vai piorar. Mas para nós tanto faz, irmãos, se o mundo vai piorar ou melhorar, porque Jesus, o Emanuel, está conosco.